Bem-vindo ao nosso canal, de tudo um tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Sigmund Freud. A mente humana sob uma nova perspectiva. Sigmund Freud é, sem dúvida, uma das figuras mais influentes e controversas da história do pensamento moderno. Seu nome está profundamente associado ao surgimento da psicanálise, um campo que revolucionou a forma como a mente humana passou a ser compreendida a partir do final do século XIX, ao propor que grande parte de nossos pensamentos, emoções e comportamentos é guiada por processos inconscientes. Freud rompeu com paradigmas científicos e filosóficos vigentes, inaugurando uma nova perspectiva sobre o funcionamento psíquico. Sua obra não apenas transformou a psicologia, mas também impactou áreas como a medicina, a literatura, a arte, a educação e a cultura em geral. Nascido em 1856, em Freiberg, na então Morávia atual República Tcheca, Freud cresceu em um ambiente marcado por mudanças sociais, avanços científicos e intensos debates intelectuais. Formou-se em medicina pela Universidade de Viena e, inicialmente, dedicou-se à neurologia. No entanto, ao lidar com pacientes que apresentavam sintomas físicos sem causas orgânicas aparentes, Freud começou a questionar os limites da medicina tradicional. Foi nesse contexto que surgiu seu interesse pelos fenômenos psíquicos, especialmente aqueles que escapavam à consciência. A partir de suas observações clínicas, Freud desenvolveu a ideia de que a mente humana é composta por diferentes níveis de consciência: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Essa divisão representou uma ruptura radical com a visão racionalista predominante, segundo a qual o ser humano seria plenamente consciente de seus atos e motivações. Para Freud, o inconsciente abriga desejos, impulsos, memórias e conflitos reprimidos, muitos deles relacionados à infância, que influenciam profundamente o comportamento adulto. Essa concepção redefiniu o entendimento da subjetividade humana e abriu caminho para novas formas de investigação psicológica. Um dos pilares centrais da teoria freudiana é o papel da sexualidade no desenvolvimento psíquico. Freud afirmou que a sexualidade não se limita à vida adulta, mas está presente desde a infância, manifestando-se de diferentes formas ao longo do crescimento. Essa ideia, altamente polêmica para a época, desafiou normas morais e sociais profundamente enraizadas. Ao propor as fases do desenvolvimento psicossexual, oral, anal, fálica, latência e genital, Freud sugeriu que experiências precoces moldam a personalidade e podem gerar conflitos psíquicos duradouros, quando não são adequadamente elaboradas. Outro conceito fundamental introduzido por Freud é o da repressão. Segundo ele, a mente utiliza mecanismos de defesa para manter fora da consciência conteúdos considerados ameaçadores ou inaceitáveis. Esses conteúdos reprimidos, no entanto, não desaparecem. Eles retornam sob a forma de sintomas, sonhos, lapsos de linguagem e comportamentos aparentemente irracionais. A partir dessa ideia, Freud desenvolveu a técnica da associação livre, na qual o paciente é encorajado a expressar livremente seus pensamentos, permitindo que o inconsciente se manifeste e seja interpretado pelo analista. Os sonhos ocupam um lugar central na obra freudiana. Em seu livro A Interpretação dos Sonhos, publicado em 1900, Freud descreveu os sonhos como a via régia para o inconsciente. Para ele, os sonhos são realizações disfarçadas de desejos reprimidos, utilizando símbolos e mecanismos como a condensação e o deslocamento para expressar conteúdos inconscientes de forma aceitável à censura psíquica. Essa abordagem transformou o sonho de um fenômeno misterioso em um objeto legítimo de investigação científica e clínica. Com o avanço de suas teorias, Freud propôs um novo modelo estrutural da mente, dividido em identidade, ego e superego. O identidade representa os impulsos instintivos e inconscientes, regidos pelo princípio do prazer. O ego, por sua vez, atua como mediador entre os desejos do identidade, as exigências da realidade e as normas morais do superego. Já o superego internaliza valores sociais e culturais, funcionando como uma instância crítica e normativa. Esse modelo destacou os conflitos internos como elementos centrais da experiência humana, reforçando a ideia de que o sofrimento psíquico
é resultado de tensões intrapsíquicas. A influência de Freud ultrapassou os limites da clínica psicológica. Suas ideias influenciaram profundamente a literatura, inspirando escritores a explorar a subjetividade, os conflitos internos e os desejos ocultos de seus personagens. Na arte, o surrealismo encontrou na psicanálise um terreno fértil para a exploração do inconsciente e da livre associação de imagens. No cinema, conceitos freudianos foram amplamente utilizados para construir narrativas complexas e personagens psicologicamente profundos. Assim, Freud ajudou a redefinir a maneira como a cultura representa a mente humana. Apesar de sua enorme influência, Freud também foi alvo de críticas intensas. Muitos questionaram a validade científica de suas teorias, argumentando que elas carecem de comprovação empírica rigorosa. Outros criticaram o excesso de ênfase na sexualidade e a visão considerada pessimista da natureza humana. Ainda assim, mesmo críticos reconhecem a importância histórica de Freud e o impacto duradouro de suas contribuições. Suas ideias abriram espaço para novas abordagens terapêuticas e estimularam debates fundamentais sobre a subjetividade, a cultura e a sociedade. Ao longo do século XX, diversos discípulos e críticos de Freud desenvolveram novas vertentes da psicanálise, como Carl Jung, Alfred Adler, Melanie Klein e Jacques Lacan. Cada um reinterpretou e expandiu os conceitos freudianos, adaptando-os a novos contextos teóricos e clínicos. Esse movimento demonstra a vitalidade da obra de Freud e sua capacidade de gerar diálogo e transformação, mesmo décadas após sua morte. Sob uma nova perspectiva, Freud pode ser compreendido não apenas como um cientista ou médico, mas como um pensador que ousou explorar as profundezas da mente humana. Ele nos convidou a reconhecer que não somos senhores absolutos de nossos pensamentos e ações, e que forças invisíveis moldam nossas escolhas, medos e desejos. Essa visão desafiadora continua relevante em um mundo marcado por incertezas, conflitos identitários e transformações rápidas. Em síntese, Sigmund Freud revolucionou a compreensão da mente humana ao introduzir o inconsciente como elemento central da experiência psíquica. Sua obra redefiniu o conceito de sujeito, ampliou os horizontes da psicologia e influenciou profundamente a cultura moderna. Mesmo diante das críticas, Freud permanece como uma figura indispensável para quem busca compreender a complexidade da condição humana. Ao olhar para a mente sob uma nova perspectiva, ele nos legou não apenas uma teoria, mas uma forma inovadora de pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo que habitamos. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.